Então vamos dar início à nossa primeira aula online de banco de dados. Nosso principal objetivo é aprender toda a conotação inicial de banco de dados. Então nós temos uma estrutura de conhecimento que vai dos conceitos iniciais de banco de dados, a modelagem conceitual, onde a gente vai conhecer as entidades e seus relacionamentos, as conotações gráficas referente a esse conjunto entidade e relacionamento, todo o modelo de dados relacional que contém toda a álgebra relacional referente a banco de dados e toda a normalização, que a gente vai ver que tem a primeira, segunda, terceira, quarta forma normal e de bytecode, por exemplo, tá? Mas vamos lá. Primeiro conceito e fundamental para a gente entender é saber o que é um dado. Um dado é algo conhecido, tá? É um fato conhecido. Por exemplo, quando você tem o CPF de uma pessoa, tá? Então o dado é o CPF, tá? Então esse CPF ele é conhecido, por exemplo, por ter 11 dígitos, tá? Então é um fato de essa pessoa possuir um CPF. O endereço, o nome são também dados de uma certa pessoa. Ele está implícito. O próprio nome, por exemplo, ele significa o nome de uma pessoa, por exemplo, Simone, ou o nome de uma cidade, ou o nome de um país, tá ok? Então, ele está implícito dentro de um mini mundo. A gente já vai ver um pouco sobre isso. Mas, para você ter uma ideia da onde esse dado caminha e o porquê que ele é tão importante dentro dessa cadeia de sistema gerencial de banco de dados, que a gente já vai chegar nesse ponto, mas percebam aqui nessa imagem o dado. O dado, ele não significa nada se ele não está dentro de um contexto. Ele tem um objetivo maior. Quando você grava no banco de dados, por exemplo, toda a informação de um cliente, por exemplo, aonde ele mora, qual é o CPF dele, qual é a renda familiar, quais são os gostos que ele possui, são dados desse cliente. Mas de nada adianta se eu ter esse dado e não ter toda uma cadeia que vai gerar a partir dele. Por isso que é tão importante a gente planejar muito bem um banco de dados. Digamos assim que eu tenho o dado de um cliente, mas esse dado só e sozinho ele não significa nada se eu não aplicar dentro dele um sistema de informação. Então, esse dado em conjunto com outros dados vai formar uma informação. Então, eu sei então onde o meu cliente mora, o que ele faz, quais são os gostos dele. Aí, então, eu tenho informação sobre esses dados. A partir dessa informação, eu posso gerar conhecimento, ou seja, eu tenho a informação de que ele mora num determinado bairro da cidade, tá? Ou que ele consome um determinado tipo de produto. Então eu posso produzir campanhas de marketing voltada a esse cliente que gosta de consumir café, por exemplo. Então eu vou criar campanhas de marketing para esse cliente, tá? E a partir do conhecimento eu posso gerar novas ideias. Então, como que vai ser essas campanhas de marketing? Vai ser um banner? Vai ser uma campanha de mídia social? Tá? Então, eu posso criar novas informações, novos conhecimentos e novas ideias. E com isso tudo conectado, eu tenho e crio uma certa sabedoria sobre essa informação. Mas entendam toda essa cadeia que começa lá no dado, passa pela informação, conhecimento, ideia e sabedoria. Tá ok? Gostaram? Então, esperem aí que a gente vai conhecer um pouco mais sobre banco de dados. Próxima aula.